Bom, pessoal, eu estou aqui com a Jordana Tesa, ela que é advogada, formada aí em Direito, professora universitária, advogada feminina do direito da mulher, contra, né, os abusos, e também é uma pessoa que veio a São João Nepomuceno, é São Joanense, está retornando aqui para dar uma palestra hoje lá no Centro Cultural. No museu. No Centro Cultural, não no museu. Jordana, quais os tipos de violência? O que a sociedade, o que a mulher deve prestar atenção? O que ela deve perceber no seu dia a dia que pode estar se tornando um caso de violência que vai terminar numa situação de grande tragédia? Vamos lá. Eu vou te dar um dado que é extremamente preocupante e a gente precisa falar dele com cuidado. O Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo. No mundo. E por que você precisa de ter muito cuidado para falar sobre isso? Porque, segundo o Fórum Brasileiro de Políticas Públicas, o que acontece? De cada 4 mulheres violentadas, de cada 4 mulheres que passam por algum tipo de violência, uma única denuncia. Então, se a gente prestar atenção, os dados que a gente tem com o Fórum de Segurança Pública ou com todos os outros órgãos que divulgam esses dados... Está defasado. Esse dado não é real. E, ainda assim, nós ocupamos o ranking do 5º país que mais mata mulheres no mundo. E, muitas das vezes, por não entender esse ciclo da violência. É óbvio que quando a gente começa um relacionamento com uma outra pessoa, ninguém vai começar um relacionamento com você puxando o seu cabelo. E vai lá dar um puxão no seu cabelo e falou, vem cá, quero te namorar. Te dá um chute e fala, oi, amor da minha vida, um tapa na sua cara. Não é assim que começa. Como é que o relacionamento começa? Vou fazer um recorte aqui para você para falar de onde nós vamos tirar essa informação que nós vamos trazer hoje. E eu preciso falar sobre ela, que é um ícone e uma figura que foi um divisor de águas para a nossa história da busca pelos direitos, que é a Maria da Penha. A Maria da Penha, que foi... a lei leva o nome dela, exatamente por ter sido ela a precursora da busca desses direitos, não sozinha, muitas mulheres envolvidas. Mas o que eu quero te dizer é, Maria da Penha, ela sofreu algumas violências até que ela tomou o tiro do seu marido, que a deixou paraplégica, em 1983. Em 1991, olha a distância, em 1983, ela tomou o tiro e ficou paraplégica. O primeiro julgamento desse agressor acontece em 1981 e é suspenso. Em 1983, nós temos um novo julgamento que é suspenso de novo. Por que esses julgamentos são suspensos, Paulo? Esses julgamentos foram feitos pelo Tribunal do Júri. Júri esse composto por homens. Júri esse composto por esses homens que defendiam a honra. A gente ainda vai falar sobre uma conquista muito grande que nós tivemos essa semana. Mas júri esse composto 100% por homens. E esses homens olhavam para aquele outro homem como esse defensor da sua honra. Aquela tão famosa defesa da honra, que não pode mais existir. Mas o que eu quero te dizer é, esse caso da Maria da Penha, ele tomou uma repercussão mundial. E quando ele toma essa repercussão mundial, o Brasil é denunciado para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, por que é importante a gente falar disso antes? Para a gente enxergar que nós estamos falando de direitos humanos. E quando a gente fala de direitos humanos, são direitos nossos, de todos os cidadãos brasileiros, todos, sem exceção. Eu disse para você no bloco anterior, a todos nós é garantido o direito de igualdade. Homens e mulheres. Homens e mulheres. A todos nós é garantido o direito de igualdade. Tem abuso de mulher contra homem também? Todo mundo faz essa pergunta. O que eu vou te dizer é, a pergunta, na realidade, que você quer ser feita, eu vou dar uma reformulada nela. É possível que um homem sofra violência doméstica? Sim, é possível que um homem sofra violência doméstica. Mas, se ele sofre violência doméstica, quem vai tratar disso é o Código Penal. O homem não faz jus aos dispositivos da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha ela vem para proteger mulheres. Então, eu não estou dizendo que esse homem está excluído, caso ele sofra algum tipo de abuso e violência. Porque tem, né? A gente sabe que tem. Tem, e ele pode, sim, obviamente, ele tem os direitos dele garantidos pelo Código Penal, e aí
através do Código Penal, ele vai procurar esses direitos que estão amparados por lei. E é na mesma proporção da Lei Maria da Penha, o Código Penal trabalha a mesma proporção? Não é na mesma proporção. E por que não seria na mesma proporção? Porque nós temos que pensar que a maioria dos crimes cometidos contra as mulheres, eles são cometidos contra as mulheres porque elas são mulheres. São os que nós conhecemos como crime de gênero. Eu vou te fazer uma pergunta agora. Vou te dar aqui. Deixa só eu finalizar a Maria da Penha. Quando o Brasil ele é denunciado para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ele sofre uma sanção. Porque ele era signatário do tratado. Então, o que a Corte Interamericana faz? Ela provoca o Brasil a se movimentar. O que está acontecendo aí? Você precisa finalizar esse processo. Então, ela determina que o Brasil precisa finalizar o processo, o Brasil precisa investigar o porquê que estavam acontecendo aqueles atrasos processuais, o que de fato estava acontecendo ali dentro, e ele precisa se manifestar e se movimentar para a defesa do direito dessas mulheres, porque ele estava sendo omisso. A omissão do Brasil reverbera longe. E é a partir daí que a gente começa a trabalhar com outro ponto de vista, porque o Brasil precisou ser notificado pela Corte Interamericana. Só em 2006 é que a Lei Maria da Penha entra em vigor. Então, lembra, quando é que foi que ela sofreu a violência que a deixou paraplégica? Em 1983. E só em 2006 a gente tem a lei entrando em vigor. E aí, aonde que eu quero chegar com você aqui agora? Nos falsos ditados populares, que as pessoas vão dizer e que as pessoas dizem, também trazida por essa cultura patriarcal, de que em briga de marido e mulher não mete a colher, de que mulher apanhou porque merecia, porque ela usou a roupa XYZ, e aí ela não podia ter usado essa roupa, porque ela respondeu o marido de uma forma grosseira. Se esse homem, e quando esse homem violenta essa mulher, dentro desses falsos ditados, é dito, mas ele estava estressado, mas ele estava cansado. Aí não justifica. Ela não podia ter respondido ele dessa forma. Aí eu te faço uma pergunta. Esse homem que bateu naquela mulher quando ele chega em casa de um dia estressante de trabalho, por que ele não bateu no chefe? Por que ele não bateu no colega que parou com ele para tomar uma cerveja? Por que ele não bateu no guarda de trânsito que apitou ali quando ele passou no sinal? Por que ele não bateu naquela mulher dele que é campeã de karatê e luta muito bem? Porque ele vai bater nela por ela ser mulher. É isso. É exatamente. Porque vai apanhar no também, gênero. né? A gente tem que pensar no gênero. Ele vai bater porque ela é mulher. Ele passou aquele dia estressante dele com vários homens. Ele encontrou vários homens ao longo daquele dia. Podia ter extravasado lá, Ele bateu em alguém? Ele não bateu em alguém. Então, essa delicadeza que nós devemos ter. E voltando aqui para o ciclo da violência... Isso é uma sutileza, na verdade, entender isso, né? Entender isso. E quando você me perguntou quais são esses tipos da violência, nós temos o que nós chamamos hoje de ciclo da violência. E aí a gente precisa pensar nesse momento que eu te falei, que é o momento inicial de uma relação. Né? O momento inicial é o momento da conquista, em que você vai trabalhar para poder conquistar o outro, e você vai com carinho. E aí, o que acontece? Você conquista. E aí, nesse primeiro momento que você já conquistou, você já está ali, e aí o homem diz assim para a mulher, não gostei daquela sua amiga, não. Ela não é uma boa pessoa. Eu acho melhor você não vê-la. E daqui a pouco eu acho melhor você não ver a sua mãe, eu acho melhor você não ver ninguém, e coloca essa mulher em isolamento. Isso vai gerando para essa mulher uma tensão, uma angústia, uma depressão. Ali ela já começa a ficar presa no que nós chamamos de relacionamento abusivo. Quando ela percebe que ela está nesse lugar e começa a se movimentar para sair, nós entramos no outro ciclo que é chamado de lua de mel. É onde o homem muda. E ele chega com flores, desculpa, meu amor, eu estava estressado, o dia no trabalho não foi bom, e ela volta. E quando ela volta, o passo já é maior, né? Ele já sobe um outro degrau. E aí ele começa o degrau da violência. E esse degrau da violência, o puxar cabelo, o puxar pelo braço, o empurrão, o beliscão, ele já entra nesse lugar. E, de novo... Quando ela percebe e tenta sair, ele faz o quê? Um novo movimento de lua de mel. A gente chama isso de ciclo ou espiral da violência por fazer, de fato, um espiral. Então, começa-se a conquista, o namoro começa. Aqui no meio do caminho,
Alguma coisa acontece para gerar essa tensão, a mulher percebe, ele volta atrás e reconquista e lua de mel, e o ciclo vai chegando. E o perigo da gente não falar sobre tudo isso é a gente chegar na ponte da pirâmide aqui, ó, na ponta desse espiral, aí que é o último nível da violência, a morte. Aí é a morte. É o feminicídio. E aí não há mais o que nós possamos fazer. Agora, esse indivíduo, na verdade, ele cria, se eu estiver errado, você me corrige, mas ele cria uma dependência emocional dessa mulher? Ela cria. Ele faz com que ela crie uma dependência emocional dele. Nós vamos falar agora dos tipos de violência de fato que foram defendidos pela Maria da Penha e que a gente precisa falar sobre eles mesmo. E muito, porque muitas das mulheres não sabem que isso é uma violência. Nós temos hoje 5 tipos. Categorizamos em 5 tipos de violência. A primeira delas é a violência física, que é a que nós conhecemos como lesão corporal, que é a violência visível, Paulo. Essa é uma violência diante visível. dos olhos, né? Dificilmente alguém vai ignorar esse tipo de violência. Você está no seu ambiente de trabalho. Todos os dias você encontra aquela moça. De repente ela chega com o olho roxo, um braço quebrado, alguma coisa machucada. Ela não consegue esconder isso de você. Esse é o primeiro tipo da violência. Mas tem o segundo tipo da violência, que é a violência psicológica. E a violência psicológica é uma violência muito difícil de você identificar. Porque quem está passando por ela é aquela mulher, ela é silenciosa. É essa violência que nós falamos agora, do homem começar a proibir essa mulher de usar saia curta, proibir essa mulher de usar determinada roupa, de cortar o cabelo, de se maquiar, de se arrumar, fazer uma unha. Ele começa a trabalhar e a colocar ela dentro de uma bolha, e essa bolha que a sufoca. Essa bolha que faz com que ela crie ali dentro dela uma insegurança muito grande, que por vezes vai gerar depressão, por vezes tentativas e até algumas conseguem o suicídio, porque elas começam a ficar nesse ciclo onde elas ficam sozinhas, isoladas, e onde elas não têm a liberdade de fazer nada, absolutamente nada, sem que ele esteja próximo, na vigilância constante dessa mulher. Nós temos ainda, em terceiro lugar, a violência patrimonial. Que é dura também. A violência patrimonial, que também não é fácil de ser percebida. A dependência, né? Também não é fácil. Esse homem coloca essa mulher numa dependência financeira dele, ainda que ela seja independente. Porque a mulher trabalha, ela recebe o salário dela. Mas lembra que eu falei para você que lá em 1916, quando a mulher era considerada relativamente incapaz, algo que não é mais verdade hoje, essa mulher, ela tinha que pegar os seus proventos e dar para ele gerir, é o que ele faz. E aí ele começa a guardar o salário dela, e se ela precisar fazer uma unha, tem que pedir a ele. Se ela precisar comprar um cosmético, um absorvente... É inconcebível o negócio. Ela precisa, né? pedir a ele. Por vezes, ele vai pegar o cartão de crédito dela e ele vai usar. E a gente precisa ter em mente que a Maria da Penha, quando a gente fala de violência familiar, não necessariamente a gente precisa estar casado, tá? É contra o seu namorado, o seu ficante, é contra, inclusive, aquele rapaz que você conheceu na internet e você ainda não encontrou pessoalmente. Que é outro perigo também. Que você ainda não encontrou pessoalmente. Quantos casos a gente viu agora, recentes, na televisão, falando sobre pessoas que conheceram homens na internet, mulheres que conheceram homens na internet, e fizeram depósito para esses homens, porque eles disseram precisar desse dinheiro. Mas, Jordana, e aí, eu sei, mas... por que isso acontece ainda hoje, né? Porque nós ainda não temos essa força que nós precisamos ter. Porque é inconcebível uma pessoa ligar para outra e falar... inconcebível. Ligar para outra e falar assim, olha, eu estou aqui e estou precisando de 200 mil, e a pessoa pegar e mandar. Porque nós estamos falando de maldade, né? Nós estamos falando aqui, quando uma pessoa trabalha manipulando a outra, a gente está falando de maldade. O nome que se dá a esse momento que eu disse para você agora, onde uma mulher conhece um homem na internet, nós vimos esses crimes agora na televisão, a gente está tratando de estelionato amoroso. É você usar o amor que o outro sente para você para se favorecer disso. E é isso que a gente não pode mais perceber. A gente também tem a violência moral. E a violência moral, a gente está falando, são 5, essa é a 4ª. A gente está falando dos xingamentos, da calúnia, da difamação, né? E isso acontece, e por vezes... Eu escutei um caso, uma determinada vez, de uma senhora que
muitos e muitos anos de casada, ela procurou a delegacia. Ela tinha um problema na perna. E o marido chamou ela a vida inteira de mula manca. E, com muito sofrimento, ela procurou a delegacia. Ela disse: eu preferia que ele tivesse me dado um tapa e ido embora. Porque olha o que ele fez ela sofrer ao longo daqueles anos. É claro que dar o tapa e ir embora também não está certo, por favor. Mas é porque ela estava tão desesperada, a autoestima dela foi destruída. Sim. Ao longo daqueles anos. E ele não permitia que ela fosse embora. Então, esses xingamentos, calúnia, difamação, tudo isso está dentro desse pacote da violência moral. E a última das violências, que não está no rol das últimas, é a terceira, mas eu deixei para falar por último porque ela é a mais polêmica, é a violência sexual. Porque na violência sexual a gente tem que ter... Tem 2 detalhes que a gente precisa trabalhar aqui com muito carinho. São 2 linhas muito sensíveis. A primeira delas é que a mulher acha que ela só é estuprada por um desconhecido. O marido, quando ele exige dela, o companheiro, o namorado, o ficante, quando ele exige que ela faça sexo, pratique sexo com ele está certo porque ele é o homem daquela relação, o marido, o companheiro, e não está não. E não está não. Se ela não quer, ela não quer. E ele tem que respeitar esse direito, porque senão é estupro. É estupro, sim. Um marido pode violentar sua esposa. Se ela não quer praticar o ato sexual naquele dia, ele precisa respeitar isso. É importante falar isso, né? Porque às vezes as pessoas não entendem que a gente acham não que é está obrigação. bom. Nós não estamos bons todos os dias para tudo, né? É isso. E aí não é obrigação nenhuma. Se ela não quer, ela não tem que ser obrigada. E sexo e amor não é por obrigação, né? Não é. E a gente precisa... A outra linha muito sensível é que 80% dos estupros, mais de 80%, quase 85% com o índice que a gente tem hoje, né? A métrica que nós temos hoje. Mais de 80% desses estupros acontecem dentro de casa, com pessoas conhecidas. Esse estuprador, esse agressor, ele não é desconhecido da vítima. Mas você lembra que eu falei para você lá atrás que 4, né? 1 em cada 4 mulheres denuncia? Esse índice é muito maior, esse número é muito maior. Muito grande, né? Muito maior. E por que a gente tem que ter muito cuidado para falar sobre isso? Porque a gente está falando aqui que mais de 80% desses estupros acontecem dentro do lar. Uma pessoa que você conhece pode estar sofrendo uma violência. A gente precisa ter a consciência, quando a gente fala dessas violências, que ciúme não é sinônimo de amor. Quando o outro começa a medir a roupa com que você está saindo, quando o outro começa a se preocupar com a maquiagem da mulher, se ela cortou o cabelo, se ela fez a unha, e essa preocupação é para tolhi-la, é uma preocupação para impedir que ela continue se cuidando. Esse ciúme não é amor. Ele está impedindo que ela seja bonita, que ela fique mais bonita, e quando deveria ser o contrário, né? Exatamente, quando deveria ser o contrário. É claro que é interessante você chegar em casa e encontrar a sua mulher bonita, com o cabelo bonito, com toda... Não é muito legal isso? E a mulher também é a mesma coisa, né? O homem também não pode ficar de qualquer jeito. Não. Esse é o trabalho, é você entender que ela vai ocupar o lugar que ela quiser e ela tem a liberdade para isso. Se ela quer fazer o cabelo, ela vai fazer, se ela não quiser, ela não vai fazer. Essa coisa da obrigar o outro e obrigá-la a seguir uma conduta, isso é uma violência. Por isso a gente tem que ter muito cuidado em dizer que ciúme não é sinônimo de amor. Eu não gosto da sua amiga XYZ, a sua mãe não está sendo uma boa companhia para você. Eu não quero mais que ela venha aqui em casa. E começa esse processo de isolamento. Até com mãe acontece isso. Até irmã. Com mãe acontece. Acontece porque a intenção é isolar essa mulher. E isso, sim, é uma violência. Aonde a mulher pode denunciar isso hoje? Em qualquer delegacia. Hoje nós temos as DDMs espalhadas pelo país, que são delegacias especializadas para atender as mulheres. Hoje nós temos recursos, inclusive na internet, para que essas mulheres façam essas denúncias sem ter que ir até a delegacia. Sem se mostrar. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nós não precisamos ir até a delegacia para solicitar uma medida protetiva para essa mulher, porque a medida protetiva salva vidas. Só que a medida protetiva, ela dependia disso. A mulher tinha que ir até a delegacia, ter um inquérito policial. Isso não é mais necessário. No Rio de Janeiro... Facilita bastante, né? Vou te usar o Rio de Janeiro como recorte, porque eu, de fato, não sei como está em Minas Gerais.
no Rio de Janeiro, o próprio Tribunal de Justiça, ele abre uma aba que concede essa permissão de fazer essa denúncia e automaticamente tirar essa medida protetiva, que nós, inclusive, precisamos aproveitar esse gancho para dizer que, dentro desses falsos ditados que nós dizemos agora, também existe um que diz que a violência está só nos lares pobres, que as mulheres, que a violência tem classe e a violência não tem classe. A violência não tem classe, a violência não tem cor, a violência não tem nada disso. Nós tivemos há pouco tempo um caso que passou no Fantástico, repercussão nacional, de uma juíza de direito do Rio de Janeiro, que tinha uma medida protetiva, ela estava com a medida protetiva, afastada, ele afastado dela, quando ela pediu e falou, não preciso mais da medida protetiva, ela abriu mão da medida protetiva e foi assassinada a facadas na véspera do Natal na frente das filhas, quando ela foi entregar as filhas para ele. Ali ela abriu mão da medida protetiva e foi até ele achando que dava para ter uma conversa. E ele a esfaqueou na frente das duas filhas. Então, nós temos que ter em mente que esses falsos ditados eles não podem mais ser aplicados. A gente precisa começar a exercer na nossa conduta diária ações que de fato estejam voltadas. Fazer valer o direito de igualdade, né? Exatamente, a esse combate. Nós precisamos fazer isso. Quando eu te falei que esse mês, nós estamos no mês do Agosto Lilás, que foi instituído pela Lei 14.448. O Agosto Lilás, ele provoca. Ele é um mês de conscientização, combate e provocação. Mas ele não precisa ficar só no agosto, né? De jeito nenhum. Mas esse mês em especial, nós tivemos 2 grandes feitos que eu queria contar aqui para você. Uhum. O primeiro foi a decisão do STF, que aconteceu no dia 1º de agosto, e derruba, de uma vez por todas, a tese da legítima defesa da honra. Não é possível que a gente alegue hoje ainda... Isso agora, dia 1º de agosto, foi votado e ganhamos por unanimidade, todos os ministros votaram a favor da derrubada e da ilegalidade da legítima defesa da honra. Em 2021, Toffoli já tinha expedido uma liminar falando sobre isso e falou, não é possível mais que nós, em 2021 ele disse isso, usemos ainda algo tão arcaico, porque o que é a honra? A honra é o social. A honra é o nome que a pessoa carrega para a sociedade, o que ela mostra para a sociedade. E qual era a justificativa para o uso da legítima defesa da honra? Eu não posso mais frequentar essa sociedade e ser visto como corno. Eu cheguei... Tem uma máxima que diz, quem surpresa faz, surpreso fica. Aquele homem chegava em casa de uma viagem, surpreendia a esposa na cama com outro e matava aquela mulher. E aí, esse crime de feminicídio, ele alegava que, mas eu a matei porque ela estava com outro. Eu não a mataria se não fosse isso. Ela estava com outro e veja, agora eu sou corno diante da sociedade. E eu não posso ser o Cornélio. Então, se eu não posso ser o Cornélio, eu vou matá-la. E a defesa usava essa legítima defesa da honra. Ela usava essa tese para alegar que ele tinha defendido a sua honra. Mas se eu disse para você aqui, desde o início da nossa conversa, que nós estamos tratando de dignidade da pessoa humana, a vida é o maior bem jurídico tutelado pelo direito brasileiro. Como é que a gente pode falar que a defesa da honra de alguém é superior à vida de uma outra pessoa? E isso ser a justificativa para que você mate alguém. Então, de forma muito brilhante, chegamos ao fim dessa tese de alegar isso, de que eu pratiquei o crime legítima defesa da minha honra, isso não é mais possível, isso é ilegal, isso não vai mais acontecer ainda bem. E nós tivemos um segundo ponto muito importante, que é um projeto de lei instituído por uma deputada, que é o Não é Não. O Não é Não foi uma campanha que começou num carnaval, onde as meninas colocavam adesivos dizendo não é não. E o que isso queria dizer? Ainda que qualquer que o ambiente que eu esteja, se eu disser não, não. E isso, tomara que nós consigamos, vamos torcer para isso, vai ser lei, em que as casas noturnas, aqueles lugares onde nós tenhamos eventos de entretenimento, que exista a presença de álcool, a lei vai ter que prevalecer ali. E ainda, por que ali? Por que ali? Porque, mas ela bebeu. Ela bebeu, ela quer. Ela está com essa saia curta, ela quer. Olha o decote dela, ela quer. Não, ela não quer. Ela tem o direito de usar a roupa que ela quiser.
Ela tem o direito de beber a cerveja dela se ela quiser. E isso não dá o direito ao homem de achar que ele pode se aproximar daquela mulher e violentar aquela mulher. Nós vimos agora um caso internacional, que eu não vou citar nomes, mas de um jogador de futebol famoso, né, que numa boate, num lugar desse, estuprou uma menina no banheiro. E nós tivemos a tristeza de escutar em muitos lugares do Brasil pessoas dizendo que a culpa era dela. Nós temos que ter muito cuidado quando a gente fala sobre isso e dar esse empoderamento a essa mulher. Nós temos que dar essa chave do empoderamento, porque ela é vítima, ela não é culpada. Nós nunca podemos achar que uma vítima de estupro foi culpada por aquilo. Nós nunca podemos achar que o comprimento da saia de uma menina, o tamanho do decote de uma moça, é a justificativa para que ela seja estuprada. Nós não podemos justificar que, ainda que seja uma traição, é suficiente para que ele cometa o feminicídio. Porque, imagine, se eu mato você, né, uma mulher mata um homem... Pelo amor de Deus. Não dá de jeito nenhum. Mas se uma esposa mata o seu marido porque ele a traiu, é óbvio que ela vai cumprir ali as suas medidas, tudo isso vai acontecer. Mas ela não vai dizer... ela nunca disse, ela nunca pôde dizer, né? Eu estava legitimando a minha honra. Isso era uma coisa dada a eles, por aquilo que eu te falei no início. O júri era composto de homens conservadores, na sua grande maioria, que se viam no lugar daquele réu que ele estava diante deles. E julgava de acordo com o seu pensar. E julgava de acordo com as suas concepções, porque é assim que funciona o tribunal do júri. Bom, pessoal, você acompanhou aí a Jordana Tesa, ela que é advogada, está envolvida completamente nesse caso de fazer chegar à sociedade um desejo de envolvimento, de participação, de luta. Uma luta, quando a gente fala luta, parece que é briga, não é, né? É uma luta pela igualdade, né? Pelo momento melhor que é a paz na vida, né? E então, Jordana, quero te agradecer o privilégio que você me deu de conhecê-la e conversar com você sobre esse tema. Gostaria que você usasse agora esse tempinho agora final aí para você deixar um recado para as pessoas que estão nos acompanhando aqui no Garbosa News, lembrando sempre de agradecer os nossos patrocinadores Cicobi Credimata, a Elonete, a Ótica Cantil dos Olhos, e também os nossos apoiadores aqui na tela, que você acompanhou aí durante toda a nossa conversa. Então, o momento é seu, a fala é sua novamente. Paulo, muitíssimo obrigada pela recepção, pelo espaço. Nós precisamos desses espaços de fala para conseguir levar até a sociedade essa conscientização, para poder conseguir falar da violência. E eu queria deixar assim, um recado para a sociedade, em especial para a sociedade feminina. A gente precisa estar alerta, porque muitas das vezes as violências sofridas, elas podem ser violências silenciosas. Então, nós precisamos olhar para o lado, nós precisamos dar atenção, e quando eu digo olhar para o lado, é olhar para o lado de verdade, para as nossas irmãs, nossas filhas, nossas vizinhas, mulheres que talvez estejam precisando da nossa ajuda, mulheres que talvez estejam precisando do nosso esclarecimento. Quando nós dizemos nas campanhas que nós não estamos sozinhas, você não está sozinha e eu não estou sozinha, nenhuma de nós estamos sozinhas, é que nós precisamos dessa rede, de amparo e de acolhimento, nós precisamos nos encorajar e estar atentas todos os dias, a todo momento, não só com a violência para conosco, mas para com as nossas, para com todas nós. E todas as vezes que nós estejamos de frente em casos de violência, a gente pode procurar qualquer delegacia de polícia. Todas as delegacias de polícia do país hoje, elas têm que atender essas demandas. Eu tenho que dizer para vocês, medidas protetivas salvam vidas. Então, denunciem, não esperem. Cuidado com esse perdão e com esse retorno desse homem que se diz, nesse processo da lua de mel que a gente falou há bem pouco tempo. E isso é muito cuidado, a gente precisa ter muito cuidado e muita delicadeza quando a gente fala sobre isso. Mas é muito importante, denunciem, não se calem. Falar e denunciar salva vidas. Muito obrigada de novo, Paulo. Eu é que agradeço, Jordana, e você aí que acompanhou aqui, não deixe de se inscrever no canal Garbosa News, deixe o seu ok aí, compartilhe, porque esse é um assunto que precisa
ter um alcance longo, o mais longo possível, Com né? certeza, com certeza. Para que as pessoas tenham... Divulguem e compartilhem. Porque as pessoas precisam saber sobre essas violências, e elas acontecem, às vezes, pertinho de você. Garbosa News, vem comigo, tem mais. Muito obrigada. Obrigado.